sempre esqueço desse detalhe. E a convicção, gente, ela é bem diferente, totalmente diferente do saber tudo, certo? Por isso que é muito importante que a gente utilize os olhos na nossa rotina, que a gente estude também o negócio, que estude a história de outras pessoas que já têm resultado. Então, a convicção é aquilo que você, de fato, sente, aquilo que você já ouviu falar de histórias de outras pessoas. Então, é essa convicção que você vai falar para a pessoa. O porquê que você está fazendo do Terra? O que faz de sentido para você? O que mudou na sua vida? Que resultados os olhos te trouxe? Então, assim, é isso que você vai passar para a pessoa. Então, palavra-chave do convite é convicção. E aí vem uma outra questão muito importante que eu falei na aula passada, que contatar é totalmente diferente de apresentar, certo? E aí muita gente se engana nesse detalhe. Na hora que a gente vai convidar uma pessoa, seja para conhecer os olhos, seja para conhecer um negócio, os dois, enfim, a gente não vai apresentar para ela nesse momento. O objetivo do convite é apenas um, é marcar uma apresentação com essa pessoa. Aí pode ser uma apresentação online, uma apresentação presencial, uma apresentação individual ou uma apresentação em grupo. Vocês escolhem a melhor maneira que vocês acharem para fazer essa apresentação. Mas o único objetivo do convite é marcar uma apresentação para que você consiga passar a sua mensagem. Então, ali no convite, você vai o quê? Vai se relacionar com a pessoa, né? Porque você precisa o quê? Descobrir qual que é a dor daquela pessoa, o que ela está buscando, se é uma saúde física, se é saúde emocional, ou se ela precisa muito de uma saúde financeira. Então, é no momento do convite que você consegue identificar qual que é a dor dela, qual que é a necessidade dela, para que você consiga convidar essa pessoa para uma apresentação e que você vai colocar aí todas as questões que ela precisa, né? Como é que eu posso falar para vocês? As respostas que ela precisa para resolver aquela dor dela, aquele problema dela. Então, basicamente, o convite é isso. Você não vai apresentar do Terra na hora do convite. E aí, muitas pessoas acabam falando demais nesse momento. E vai lá e começa a falar da doTERRA, que a doTERRA é uma multinacional, milionária, que é referência em olhos... Gente, não. Essas informações você vai passar na hora da apresentação, certo? E agora deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que a gente já vai entrar no nosso tema. Opa, peraí, que acho que vocês não estão conseguindo ver a tela. Deixa eu tirar aqui, que eu compartilhei no YouTube. Pronto, estão vendo a tela? Faz um joinha aí para mim, por favor. Show! Então, aqui a gente vai começar no nosso tema. Então, a gente já convidou, e aí agora a gente vai partir para a terceira atividade geradora de renda, que é o quê? A apresentação, né? Então, gente, se você é consultor de bem-estar, você precisa ter essa habilidade. Essa habilidade da apresentação é extremamente importante, necessária, para que você cresça e construa o seu negócio. Se você não sabe apresentar, dificilmente você vai ter resultado dentro desse negócio. Bárbara, mas eu estou começando agora do Terra e eu ainda não sei apresentar, eu ainda não tenho segurança para fazer uma apresentação. Legal, gente, isso é extremamente normal. Isso aconteceu com todos nós, acontece com todo mundo que está entrando em doTERRA, que está começando algo novo, né? Então, isso é uma coisa extremamente normal. Só que, já adianto em antemão para vocês que vocês precisam focar e aprender essa habilidade de apresentar. Claro que nas primeiras apresentações que vocês forem fazer, provavelmente, né, o seu upline vai com você, ele vai apresentar com você, e você preste atenção em tudo que ele está falando, como que ele está falando, porque você vai copiar. Basicamente isso, você vai copiar o que ele está falando, o que o seu upline está falando, porque você vai colocar o seu jeito na apresentação, mas você vai duplicar as informações que ele está passando, certo? Então, prestem bastante atenção quando alguém for apresentar com vocês ou para vocês, principalmente nesse início, é isso que vocês têm que fazer. Copiar a apresentação dessa pessoa, vocês podem colocar, claro, vocês vão colocar a história de vocês, o porquê de vocês, o motivo de vocês, mas basicamente as informações, gente, elas são a mesma, certo? Deixa eu passar aqui.
Então, aqui, as 5 atividades geradoras de renda, então hoje a gente vai falar de duas, né? A apresentação e o cadastro. Então, gente, essa apresentação, ela pode ser online e presencial, certo? Então, Bárbara, qual que é a melhor maneira de se apresentar do Terra? Não tem melhor maneira, não tem a maneira certa. Isso, a do Terra é tão especial que isso é muito pessoal. Tem pessoas que têm mais facilidade, que preferem mais o online, tem pessoas que preferem mais o presencial. Então, isso vai de cada um. Eu sugiro para vocês que vocês dominem essas duas áreas aqui, essas duas habilidades, tanto online quanto o presencial, certo? Quando eu entrei em doTERRA, gente, em 2020, né? Para quem não sabe, eu vou resumir bem rapidinho a minha história. Quando eu entrei em doTERRA, o meu marido ele já era diamante, certo? Eu era personal trainer, trabalhei durante 8 anos da minha vida como personal. E quando eu entendi que doTERRA era para mim também, eu entrei na pandemia. Foi exatamente no momento onde o mundo estava online que eu resolvi fazer de doTERRA a minha principal atividade. Foi onde eu fiz a minha transição de carreira. Então, no meu início em doTERRA, isso há 2 anos atrás, eu tive uma experiência muito forte com online. E aí, quando a pandemia nela foi ficando mais tranquila e a gente foi voltando para o presencial, eu precisei aprender essas habilidades do presencial também. Então, eu sempre falo para as pessoas, é claro que você muitas vezes vai ter mais facilidade, vai ter uma preferência de trabalhar online ou presencial, mas domine as duas, certo? Então, aqui, como eu já falei, é uma habilidade extremamente importante para que você construa aí o seu negócio a nível diamante. Diamante é uma qualificação dentro do nosso negócio que todo mundo almeja chegar, que é uma qualificação bem legal, que a gente já começa a ter uma liberdade financeira, certo? A gente já começa aí a construir a nossa saúde financeira. E o melhor de tudo, além de construir a nossa saúde financeira, para a gente chegar num diamante, a gente precisa impactar a vida de milhares de pessoas. Isso que é o mais bacana dentro do nosso negócio. A gente não cresce sozinho. Então, a gente precisa o quê? Ajudar as pessoas a ter saúde física, que são os 3 pilares principais de doTERRA. Saúde física, saúde emocional e saúde o quê? Financeira. Então, as pessoas, elas entram em doTERRA por esses 3 pilares, por essas 3 portas. Tem pessoa que entra só para consumir o óleo. Bárbara, eu não quero saber de negócio, eu quero só realmente melhorar aqui a minha enxaqueca. O óleo vai entregar esse resultado que ela precisa. Muitas pessoas estão sofrendo algum tipo de problema emocional, ansiedade, depressão. O óleo vai resolver também o problema dela. E aí, a grande maioria das pessoas também estão precisando construir uma saúde financeira. A gente sabe a realidade do nosso país, da situação financeira das pessoas do nosso país. Então, olha só que a gente consegue ajudar muita gente. E quando a gente consegue ajudar muita gente, quando a gente fica bom em resolver o problema dos outros, que é isso que a gente faz, gente. A gente consegue ter a habilidade de resolver o problema das pessoas. E quanto mais a gente tiver essa habilidade de resolver o problema das pessoas, maior vai ser a nossa qualificação, maior vai ser o nosso cheque dentro dessa companhia. Certo? Então, Bárbara, como que eu faço para ter sucesso dentro desse negócio? Foque, crie a habilidade de resolver o problema de maior número de pessoas possíveis. E aí, você tem a solução na mão, que são os óleos essenciais, saúde física e emocional, e você tem a oportunidade do negócio para a pessoa construir o quê? Uma saúde financeira, certo? E essa frase que é muito importante. doTERRA, gente, a gente não se fala, a gente se apresenta. Por que eu gosto de frisar bastante isso? Imagina que você está lá na fila do supermercado e aí tem uma pessoa na sua frente que você já está ali se relacionando com ela, às vezes você acaba conversando, pinga uma gotinha ali na mão dela, ela está espirrando, isso já aconteceu comigo. Uma pessoa estava espirrando muito na minha frente, na fila, eu estava com peppermint, dica poderosa, hein? Sempre ande com óleo essencial no seu bolso, na sua bolsa, porque todo momento é momento para a gente compartilhar, é um momento para a gente fazer bem para as pessoas. Então, pinguei uma gotinha na mão dela, certo? Ensinei ela a utilizar o óleo, inala, falei que ia abrir as vias aéreas, que ia melhorar aquela sensação de espirro que ela estava tendo. E, nesse momento, eu não posso ficar falando de doTERRA para ela.
eu tenho que fazer uma apresentação. Eu não consigo, eu estou numa fila de supermercado. Então, digamos ali que eu tenho 2, 3 minutos de conversa com ela, eu não consigo passar a grandeza do que é a doTERRA, a grandeza do que são os nossos produtos, do nosso negócio, em 3 minutos, numa fila de supermercado. Eu consigo o quê? Fazer com que ela tenha uma experiência com óleo essencial, né? Pingando a gotinha na mão dela, fazendo com que ela inale, que ela sinta o óleo e, consequentemente, ela vai o quê? Ficar curiosa e aí você pega o contato dessa pessoa. Ela vai gostar, né? É difícil a pessoa que não gosta. Ela vai gostar e você vai dizer, olha, posso anotar o teu contato aqui para a gente marcar, para eu te explicar melhor sobre esses óleos? E aí você agenda com ela uma apresentação para que você explane para ela tudo que é doTERRA, a grandeza que é doTERRA. Porque às vezes, se você fala ali rapidinho, de qualquer jeito, a pessoa nem vai dar muita importância. Aí muitas vezes ela vai perguntar o valor do óleo e você vai falar, esse óleo aqui é R$200, um exemplo. Mas você não falou quais são os benefícios dos óleos, você não falou como que é feito todo o processo do óleo essencial até chegar nas nossas mãos. Você não falou que o óleo essencial pode substituir aí inúmeros remédios. Isso aí que é foda. Não. Pronto. Gente, cuidado com o áudio, tá? Obrigada. Então, isso é muito importante. Percebe que doTERRA a gente não se fala, a gente se apresenta. Então, aí você vai puxar essa pessoa, chamar essa pessoa para saber com mais riqueza de detalhes o que é esse óleo essencial que todo mundo está falando, que ela inalou e fez tão bem para ela. Percebe a diferença? E aí é na hora da apresentação que você vai o quê? Contar a sua história, por que doTERRA você está usando os óleos, por que doTERRA está mudando sua vida, saúde, física, emocional. Então, você vai falar os benefícios que você está tendo. Conexão. É nesse momento que você vai ter o quê? Conexão com a pessoa. Então, gente, isso é muito importante. Gravem bastante isso. doTERRA não se fala, se apresenta. Quando você apresenta doTERRA de forma profissional, fazendo uma apresentação, olha, a grande, né? É muito difícil você não ter um fechamento. É muito difícil você não passar para a pessoa que ela precisa usar esse óleo essencial também. Porque vamos combinar? Quem é que não precisa usar? Eu sempre falo que se você é um ser humano e respira, você precisa usar óleo essencial. Porque eu duvido que não tenha ninguém com dor de cabeça, com problema respiratório, com ansiedade, tudo. Todo mundo precisa usar pelo menos um tipo de óleo essencial. E aí, quando você passa isso para a pessoa e ela percebe que ela pode também estar usufruindo de produtos naturais para cuidar da saúde dela, dos filhos dela, da casa dela, olha só quantas possibilidades a gente não pode criar aí na hora de uma apresentação. E não ali na fila do supermercado, onde a pessoa nem vai estar prestando atenção no que você vai estar falando. Então, isso é muito importante, tá? E agora vamos começar aqui. Você já chamou ela para apresentação e agora você vai estruturar, você vai apresentar, né? Começar a sua apresentação. Gente, eu sempre falo assim, que você tem que se preparar todas as vezes que você vai apresentar. Não é só chegar lá e apresentar de qualquer jeito para a pessoa. No nosso negócio, e em todos os negócios, na vida, tem muito amador e tem pessoas que fazem de forma profissional. Em todas as profissões tem isso. A diferença é o quê? Amador ganha como amador e o profissional ganha como profissional. Em tudo, em todas as profissões na vida é assim. Amadores e profissionais. Cabe vocês agora escolher o que vocês querem ser. Se vocês querem realmente ser profissionais nesse negócio ou se vocês querem fazer igual os amadores, né? E aí vocês vão ter resultados amadores. Então, eu sempre falo, por mais que seja a 100ª apresentação de vocês, se preparem antes. E uma estratégia muito legal e que eu gosto bastante e que, olha, gente, isso é muito importante. Saiba qual que é a dor da pessoa antes de qualquer coisa. Ao invés de você já começar a apresentação, já começar falando de doTERRA, se relacione com ela. Se de repente é uma pessoa que você não conhece,
Pergunta o que buscou ela, o que interessou ela em relação aos óleos essenciais, descubra o porquê que ela está ali, o porquê que ela aceitou o teu convite para escutar sobre doTERRA. Que às vezes você começa a falar um monte de coisa do plano de carreira da doTERRA, do plano de negócio, e não é isso que ela está buscando, não é isso que ela está querendo naquele momento. Entende? Então, aí você direciona já exatamente para o que ela está querendo. E aí, na nossa apresentação, é igual aquelas redações de quarta série que a nossa professora mandava fazer. Ela falava assim, a redação, ela precisa ter o quê? Início, meio e fim, certo? A nossa apresentação é a mesma coisa. A gente precisa estruturar a nossa apresentação com início, com meio e com fim. Ponto, é simples. E aí você vai estruturar uma vez essa tua apresentação e vai replicar ela sempre que você for apresentar para alguém. A sua apresentação, ela vai ser sempre a mesma. Eu estou há 2 anos em doTERRA, apresentando, eu apresento todos os dias. A minha apresentação, gente, é a mesma há 2 anos, todo santo dia. Então, você não precisa se preocupar em fazer apresentações, vários tipos de apresentações. Não, a sua apresentação, ela vai ter início. Bárbara, o que é o início? É a tua história. Tua história. Então, aqui você vai compartilhar o que te levou a compartilhar os óleos essenciais, né? O porquê você está fazendo doTERRA, que benefícios que os óleos essenciais te trouxeram. Então, aqui você vai compartilhar de verdade, tá? Isso é uma coisa muito importante. Não invente situações que você passou com óleo, se você não passou, experiências que você não teve. Conte realmente a sua história. A pessoa que está te escutando, gente, ela precisa entender o que você está falando. Então, conte, compartilhe aí a sua história. O meio, o que é o meio? O que é doTERRA, né? E aí você vai ali falar dos produtos, do CPTG, que é o grande diferencial da doTERRA, do negócio. E o fim é o fechamento, né? O que você mais gostou? O que você viu aqui que você mais gostou? O fechamento ele é extremamente importante também. E nessa parte do fechamento, eu vou dar algumas dicas para vocês, que eu vejo que a galera deixa essa parte muito solta. O início perfeito, o meio perfeito, apresentação show de bola, chegar na hora do fechamento, a pessoa não faz o fechamento. E aí, o que acontece? Muitas vezes acontece que a pessoa entendeu tudo, amou a tua apresentação e acaba se cadastrando com outra pessoa, que você não fechou ali já com ela, certo? Então, gravem isso. Apresentação, início, meio e fim. Igual aquela redação de quarta série lá que a professora pedia para a gente fazer. E aí, vamos começar aqui pelo início, então. Como contar a sua história, né? Vamos partir do princípio que pode ser que a pessoa te conheça, certo? Pode ser que seja um conhecido teu que faz muito tempo que você não veja, ou uma pessoa que não te conheça, né? Quem é você? Então, como que tu vai construir a tua história? Então, primeira atividade da aula de hoje. Pegue um papel, certo? Pegue um papel de verdade e você vai construir a sua história. Tu vai construir a tua história baseada nessas 4 perguntas que eu vou te fazer agora. Então, se vocês puderem aí pegar um papel e uma caneta, anota essas perguntas que depois vocês vão construir a sua história baseada nisso aqui. Quem é você? Então, primeira coisa, vocês vão começar a contar a tua história. Olha, eu sou a Bárbara, sou aqui de Florianópolis, eu tenho 30 anos, sou casada, eu sou formada em educação física, eu atuava como personal trainer. Essa é quem é você. Não tenho filhos, enfim, pode falar quem é você. Segunda pergunta, do que não gostava? Antes de doTERRA entrar na tua vida, o que tu não gostava? E aí você continua a sua história fazendo a sua redação, tá? Olha, eu não gostava que a minha profissão era uma profissão extremamente limitada, eu precisava estar dentro de uma academia para ser remunerada, eu não tinha mais como aumentar o meu ganho financeiro, porque eu não tinha mais como atender alunos, eu não tinha mais horário. Então, isso me incomodava, eu não gostava disso na minha profissão. Eu não tinha expectativa de crescimento. Legal, você vai escrever do que você não gostava, certo? O que te levou a fazer doTERRA? E aí você já vai emendando uma
resposta na outra. E aí, por isso que eu visualizei em doTERRA a minha liberdade de tempo, de poder eu fazer o meu horário, liberdade geográfica, de eu poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, não precisar estar dentro de uma academia para ser remunerada, liberdade financeira, que aqui dentro dessa minha profissão, como personal trainer, eu jamais iria conseguir ter uma liberdade financeira, que era um trabalho que eu era obrigada a estar lá, senão eu não ganhava. Se eu ficasse doente e não fosse trabalhar, eu não ganhava. Então, aqui você vai botar o que te levou a fazer doTERRA, ou o que te levou a usar os óleos essenciais. Porque muita gente vem pelos produtos. Não é todo mundo que vem já direcionado para o negócio. Muita gente veio conhecer o doTERRA porque estava passando por um problema de saúde muito sério, e aí os óleos deram suporte, os óleos ajudaram, e automaticamente essa pessoa gostou tanto que ela começou a compartilhar os óleos essenciais também. E os resultados com os produtos que você teve. E aí você vai compartilhar as suas experiências. Olha, eu tinha uma síndrome do pânico terrível por conta dessa minha carga horária altíssima. Isso é verdade, tá, gente? Estou falando aqui resumidamente uma história para vocês entenderem. E eu comecei a utilizar esses óleos para ansiedade e realmente a minha ansiedade ela baixou drasticamente. Então, hoje eu não tenho mais crise. É claro que eu tenho ansiedade como uma pessoa normal, mas eu não tenho mais aquela crise. Então, os óleos, eles trouxeram mais qualidade de vida para mim. É isso que você vai falar na sua apresentação, na sua história. Então, você vai começar a sua apresentação se conectando com a pessoa. A pessoa ela precisa entender o porquê que tu tá ali. Por que doTERRA faz tanto sentido para ti? Bárbara, mas eu ainda não tive experiência com nenhum óleo essencial. Das duas, uma. Ou você não está usando, ou você entrou em doTERRA agora. Se você é consultor de bem-estar, você tem que utilizar os óleos essenciais. Nem seja uma lavanda para te dormir melhor, um peppermint nas suas têmporas, qualquer coisa. Certo? Então, a sua história, gente, é a melhor apresentação. É a melhor apresentação. Então, conte ela de verdade. Não invente situações que você não viveu. Esses dias eu estava conversando com uma consultora e ela falou assim para mim: ai, Bárbara, mas eu não tenho uma história tão triste, tão impactante. E aí eu comecei a rir, porque eu achei até engraçado. Eu falei, gente, você não precisa ter uma história triste, impactante. Você precisa ter a tua história. Muitas vezes, o teu problema, o que você não gostava, os resultados que você passou a ter com doTERRA, é o que a pessoa está passando também. Por isso que precisa ser de verdade. Vender, gente, nada mais é do que a transferência de sentimento. E quando a gente consegue passar isso para a pessoa, ponto, acabou. Ela vai entender que você está falando é verdade, que realmente está acontecendo isso na tua vida. Então, isso faz toda a diferença. Então, a sua história é a melhor apresentação. Então, você pegou essa folha, anotou essas 4 perguntas, você depois vai escrever a tua história. Então, escreve ela de forma bem sucinta, só respondendo essas perguntas aqui, certo? E aí, com isso, você vai sempre compartilhar a sua história. Olha que fácil. É muito simples, gente, fazer doTERRA. Na verdade, eu brinco que doTERRA ela não é fácil nem difícil. Ela é simples. É difícil vocês escreverem a história de vocês? Não. Escrever uma história numa folha. Vocês vão o quê? Sempre contar a mesma história. Afinal, é a tua história de verdade. Então, não tem que ficar inventando. Então, depois que você escreveu uma vez a sua história, você sempre vai compartilhar ela. Sempre. E aí, é isso. O que não estava mais funcionando para você? Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Que problemas você teve como resultado disso, né? O que você experimentou antes de conhecer e usar os óleos? Que tipo de resultados você obteve? Quanto isso lhe custou? Isso tudo vocês podem colocar na história de vocês. O que leva você a doTERRA, né? O que havia de diferente nessas soluções? Que tipos de resultados você começou a perceber com os produtos e a oportunidade mudaram a sua vida? E como é a vida para você agora? Como que é a vida depois que você conheceu essa oportunidade, que você conheceu os olhos? Então, é isso aqui que vai compor a história de vocês. Uma vez que vocês escreverem a história de vocês, vocês vão repetir
para o resto da vida que vocês estiverem do Terra, vocês vão repetir para o resto da vida a mesma história, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, esteja disposto a repetir esta mesma história até você chegar no teu objetivo. É isso. Então, assim, a gente é professor de uma só aula. Escreveu a tua história, é ela que tu vai compartilhar sempre, certo? E aí, olha só como funciona a mente das pessoas, tá? A gente tem que prestar bastante atenção nisso aqui também. 3 pensamentos inconscientes que os nossos clientes pensam, mas muitas vezes eles não te perguntam. Então, eles pensam assim, é verdade? A partir do momento que você começa a falar e contar a tua história, vem aquele questionamento, será que é verdade o que esse cara está falando? Será que é verdade que esse olhinho faz tudo isso mesmo? Isso é normal. Isso aconteceu comigo lá no início, quando eu escutei a primeira vez em Doterra. Falei, gente, será que é verdade que isso aqui faz isso tudo mesmo? Aí a segunda parte, o que ela tem a ganhar? Vem o questionamento da pessoa, tá, mas se essa pessoa tá mentindo, o que ela tem a ganhar? Tá aqui perdendo o tempo dela? Me oferecendo esses olhos, me oferecendo essa oportunidade do negócio? E eu consigo fazer... Gente, essa terceira pergunta, ela é muito importante. Eu consigo fazer esse negócio também? Essa parte aqui, eu sempre falo da simplicidade. Quanto mais simples for a apresentação de vocês, mais duplicável vocês serão. Imagina se você, uma pessoa que nunca ouviu de óleo essencial na vida, que não conhece esse modelo de negócio, que você faça uma apresentação extremamente técnica, que fale da química dos óleos e explica todas as bonificações de cabo a rabo. A pessoa que está ali conhecendo pela primeira vez, ela vai pensar assim, Jesus, se eu tiver que fazer isso tudo que essa pessoa está falando, eu tô ferrada, eu não consigo fazer isso. É muito para mim, eu não vou dar conta de aprender isso tudo. Então, percebe que quando a gente quer florear demais e quer trazer muito detalhe que não precisa, você não está sendo duplicável. Então, quanto mais simples for a tua apresentação e você falar só o que tem que falar e ponto, a pessoa ela vai se sentir capaz. Eu gosto quando a pessoa pensa assim, ó, meu Deus, se até aquela pessoa ali tá conseguindo fazer e tá conseguindo ter resultado, quando eu entrar nesse negócio eu vou arrebentar. De tão simples que você passa, que é o nosso negócio. É simples. Então, pense nessa simplicidade, certo? Faça a sua apresentação com simplicidade, forneça ali as informações que ela precisa e ponto, nada mais. Você não precisa aprender tudo de óleo essencial, saber a química dos óleos e nananã, se ele é monoterpeno, se ele é sesquiterpeno. Não, isso não importa. A pessoa ela não conhece de óleo essencial. A pessoa ela só está querendo conhecer, melhorar a saúde dela. Se ela saber que o óleo é sesquiterpeno, isso não vai mudar a vida dela, isso não vai interessar ela. Entende? Então, gente, foque bastante nisso. Eu consigo fazer simplicidade, certo? Duplicável. Sejam pessoas duplicáveis. Transpareçam, né? Que, por exemplo, poxa, essa pessoa está fazendo algo tão simples e ela tem tanto resultado, como é que eu não consigo fazer? Gente, é óbvio que se eu vou entrar nesse negócio aqui, eu vou arrebentar, vou conseguir fazer também. É isso, é esse sentimento que vocês têm que passar para as pessoas, certo? Então, eu já expliquei para vocês o início. O início é a história de vocês. Uma vez que vocês escreveram ela, vocês sempre vão contar a mesma história, e a história real da vida de vocês. Bárbara, o que é o meio? O meio é o que é doTERRA, né? Que a gente vai aprender aqui a falar sobre o produto, sobre o negócio, para a pessoa entender ali a tua mensagem, o que tu está querendo passar. Então, tu vai falar que a doTERRA é uma empresa americana, multinacional, que ela está há 13 anos no mercado, é uma empresa multibilionária, né? Ela está presente em mais de 60 países, ela tem uma retenção recorde de 65%. Então, imagina, 65% das empresas das pessoas que compram óleos essenciais no mundo, 65% das pessoas compram todos os meses. Isso é um índice muito alto. O CPTG, quando você for falar do CPTG, não precisa explicar todos os tipos de testes que a doTERRA faz nos óleos, que o óleo tem a cromatografia. Não,
Isso não importa. Você vai falar que a Doterra tem um padrão de qualidade, que todos os nossos óleos têm o selo CPTG, que é um certificado de pureza, de testado garantido, que eles são testados muitas vezes, por isso que a grande maioria dos nossos óleos podem ser ingeridas, certo? Que eles têm autorização da Anvisa, da Covisa e ponto. Que os óleos são... Eu gosto muito de falar também, quando eu apresento essa parte do CPTG, falar que os óleos, eles são cultivados e extraídos em cada país de origem da própria planta. Ponto. Esse é o CPTG. A pessoa já vai entender que Doterra faz todo um processo diferente que nenhuma outra empresa de óleo essencial faz. E os 12 óleos do kit, quando você for apresentar os 12 óleos do kit, você não precisa saber tudo o que o óleo faz, né? Você fala ali o que você sabe, as propriedades ali, que o peppermint é um óleo estimulante, a lavanda ela vai acalmar, vai ser boa para pele, para insônia, ponto. Então, quando a pessoa vem para mim, Bárbara, eu quero ser consultora, eu quero começar a fazer um negócio. Por onde eu começo? Eu vou estudar todos os óleos? Não. Se concentra nos 12 óleos do kit. É isso que você precisa saber no primeiro momento. Saiba minimamente ali o que cada óleo faz, para que cada óleo serve e ponto. No processo, no decorrer do tempo, quando as coisas forem acontecendo, quando as pessoas virem te perguntar alguma coisa, você vai estudando sobre os outros óleos. Isso é durante o processo, durante a caminhada. Não espere aprender tudo primeiro sobre os óleos, tudo sobre as bonificações, para começar a empreender, para começar a construir a tua liberdade financeira. Que isso não vai acontecer. Você nunca vai saber tudo, você não vai conseguir se preparar e aprender tudo antes de começar. O tempo, ele vai passar. Você se preparando muito antes ou não. Então, começa focando aqui no básico, que é o que a gente precisa para desenvolver o nosso negócio, e à medida que o tempo vai passando, que você vai pegando mais experiência, que você vai tendo mais habilidades e capacidades, você vai o que? Se aperfeiçoando. Mas esse aperfeiçoamento, ele vai vir só com a prática, com o fazer o dia a dia, com os erros que a gente vai tendo. Então, isso é normal, certo? Então, começa aí com o que você tem na mão e manda ver. Você falou aqui dos 12 óleos do kit de uma forma bem simples, bem tranquila para a pessoa entender. Visão do negócio. O que você visualizou em Doterra? O que você... Né? A minha, no caso, eu visualizei em Doterra minha liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. E o que você visualizou? De repente, você estava passando por uma situação difícil, estava querendo complementar a sua renda, estava querendo fazer uma transição de carreira, não sei, você vai contar aqui, né, a sua visão do negócio. Bonificações e plano de carreira. Aqui a questão da bonificação e plano de carreira é uma dúvida que sempre as pessoas me perguntam. Se durante uma apresentação, né, por exemplo, você está ali apresentando a oportunidade para uma pessoa. Vamos supor que essa pessoa ela já te disse que não tem o interesse em desenvolver Doterra, ela só tem interesse em usar os óleos, certo? O nosso negócio, gente, ele tem duas pernas: produto e negócio. Produto e negócio. Se a gente tira uma perna, fica manco, né? A gente precisa das duas pernas o quê? Para caminhar. O nosso negócio é a mesma coisa. Por mais que ela não, já te falou que ela não quer a oportunidade de negócio, eu sempre dou uma pincelada. É lógico que eu não vou abrir todos os bônus e falar do início rápido, do poder de 3, de como que ele é feito, Unilever. Não, eu não vou falar, até porque essa informação, nesse momento, ela não vai pegar. Mas eu vou falar sim que Doterra, além dos óleos, tem um negócio extraordinário por trás. E aí eu mostro o plano de carreira, que à medida que a pessoa vai compartilhando, ela vai avançando no plano de qualificação. Eu faço questão de mostrar isso. Porque, opa, a pessoa, ela talvez nem imagina que Doterra é algo tão tem um negócio tão magnífico assim. Então, eu gosto sempre de dar uma pincelada, certo? Então, nem sempre, na minha apresentação, eu estrincho o bônus para a pessoa. Tem momentos que não precisa. De repente, se a pessoa ali tá, é o primeiro contato dela e ela já te deixou claro, né, que quer começar aos poucos,
explica de uma maneira bem simples essa bonificação e vai fazendo aos poucos com ela. Até porque é muita informação num único momento. Então, às vezes, tu vai explicar o bônus aqui, ela não vai nem entender. Agora, já vem uma pessoa mais direcionada para o negócio, com empreendedor, mente de empreendedorismo, quer saber com detalhe como se faz, como que vai ter o retorno financeiro, que bônus ele vai ganhar. Aí você vem, explica tudo isso aqui e destrincha as bonificações para ele. Plano de carreira, como que é, como que não é. É simples, de uma maneira simples, duplicável, que ele entenda, certo? Feito isso, eu trouxe aqui algumas dicas, 6 dicas, de coisas que vocês nunca devem dizer nas suas apresentações, tá? Então, quando você for apresentar, como eu falei lá no início, ela pode ser online ou presencial. Então, vamos pegar aqui uma apresentação presencial, as nossas famosas classes Soluções Naturais, né? Quando você for fazer uma classe, seja na sala da tua casa, no salão de festas do teu condomínio, num parque ao ar livre, qualquer lugar serve para você reunir algumas pessoas e apresentar a doTERRA para elas, certo? Não precisa fazer, eu acho legal, né? As pessoas que fazem uma água saborizada, que servem um cafezinho, mas não precisa preparar aquele banquete, aquele café colonial, isso é uma coisa muito pessoal. Mas percebe que, às vezes, se a gente for simples, isso acaba sendo duplicável? Porque imagina só, uma pessoa que está ali querendo saber da oportunidade do negócio. E essa pessoa ela já está mal financeiramente. E aí ela vê aquele banquete, aquele café colonial, aquela coisa linda, maravilhosa, ela vai pensar assim, poxa, mas se toda vez que eu convidar as pessoas para conhecer os óleos essenciais e eu tiver que oferecer isso aqui tudo, eu não tenho condições. E aí, automaticamente, a pessoa não faz. Então, assim, façam aí da maneira que vocês acharem melhor, mas não se preocupem em querer oferecer coisas demais. Certo? Claro que sempre uma gentileza, é legal a gente receber bem as pessoas, um ambiente legal, o difusor ligado, pinga uma gotinha de óleo na mão, e no início da classe, faz com que elas inalem, ensina como que se usa os óleos, mas não se preocupa nessa questão de comida, de detalhes, porque não é isso que vai fazer a grande diferença na classe de vocês. Tá? E muitas vezes isso não é duplicável, certo? Gente, eu não estou falando para não fazer, tá? Só estou falando que se você não tiver condições ou não quiser fazer, isso não é obrigatório, beleza? Então, vamos lá. Primeira dica do que você nunca deve dizer em uma das suas apresentações, seja online ou presencial. O número de pessoas que você convidou. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar essa aula aqui. Hoje nós estamos em 44, 45 pessoas, certo? Imagina se eu tivesse dito para vocês assim, poxa, lá no início da minha apresentação, poxa, convidei 70 pessoas para essa classe, para essa aula, mas, pô, só tá 45 aqui. Não é chato falar isso? Isso mostra que as pessoas que estão aqui conectadas com você não são importantes. Que você quer o quê? Quantidade e não qualidade. Então, você nunca precisa falar o número de pessoas que você convidou. Ah, não, vamos esperar mais um pouco a classe começar, porque eu convidei tanta gente, só tem 3 pessoas aqui, eu tenho certeza que vai chegar mais alguém. Não faça isso, não fale. Espere aí mais 5, 10 minutos, o horário que está marcado a tua classe, mas se realmente não chegar mais ninguém que você convidou, foque nas pessoas que estão ali. São elas que precisam da tua atenção. Elas estão ali porque elas querem saber mais. Então, esqueça as que não foram. Se for uma pessoa, de todas as que tu convidou, aquela pessoa é a pessoa mais importante. Não esqueça, não fale o número de pessoas que você convidou, certo? Porque isso descredibiliza as pessoas que foram para te prestigiar e para te escutar. Então, faça com que aquela pessoa, poxa, que bom que você veio. Eu vou conseguir te dar mais atenção, eu vou conseguir conversar melhor com você. Faz com que ela se sinta importante. Então, isso é muito importante. São detalhes
E se você não pegar no início, se você acabar falhando, isso pode aí prejudicar o teu negócio, o teu fechamento, tá? Estou fazendo essa classe porque a Bárbara me pediu para fazer. Vamos supor aqui que o meu upline, Gerosni, vamos supor que eu fizesse uma classe aqui. Ah, não, eu só estou aqui, gente, hoje porque o Gerosni mandou eu estar aqui. Isso é chato, porque vai o quê? Transparecer que você não está afim de estar ali. Que você está ali só porque alguém mandou você estar ali. Então, nunca falem também esse tipo de coisa. Eu não conheço nada sobre óleos essenciais, então já pensou eu convidar vocês para uma classe de óleos essenciais e eu começar a minha classe falando assim, gente, tudo bem, eu sou a Bárbara, estou aqui, mas ó, eu não conheço nada de óleos essenciais, mas eu vou passar aqui um pouco da minha experiência para vocês. Vocês não precisam falar que vocês não conhecem nada de óleos essenciais. Vocês podem não ser profissionais, vocês podem não conhecer tudo de óleos essenciais, mas minimamente os óleos que vocês usam, as experiências que vocês já tiveram, vocês conhecem sim. Então não já descredibilize o seu conhecimento. Até porque também se você fala isso, a pessoa assim, tá, mas então por que tu me convidou para vir aqui se tu não sabe? Então a pessoa já causa também uma sensação de desconfiança, de desconforto, né? E aí, qualquer coisa que você falar durante a sua apresentação, meu amigo, ela vai ficar antenada e vai, poxa, realmente essa pessoa não sabe de nada. Então, são coisas que você não deve falar. Quarta, essa é muito importante. Esses óleos irão te curar. Gente, a palavra cura, a gente nunca deve utilizar em classes de soluções naturais. Tem que tomar muito cuidado com a palavra cura. Imagina que tem uma pessoa extremamente doente na minha frente, com um problema sério de saúde, e eu vou vender isso aqui para ela, né? A promessa de que isso aqui vai curar o problema dela. Pode até ser que cure. A gente já viu inúmeros casos de bem complicados de saúde que a pessoa realmente foi curada, mas e se não curar? Você não sabe. Então nunca prometa algo que você não tem certeza. Você não sabe que nível que está a doença dela, como que o organismo dela vai reagir com óleo essencial. Então, não use a palavra cura, use a palavra suporte. Olha, pode utilizar esse óleo aqui que eu tenho certeza que tu vai se sentir melhor, que as tuas dores vão amenizar, que tu vai ter mais disposição, que tu vai dormir melhor, tu vai ter uma noite reparadora. E aí o que o óleo fizer a mais de benefício para ela, ótimo. Mas você não prometeu. E aí imagina, você falou que, não, te garanto, pode usar que eu tenho certeza que tu vai curar. Que o teu câncer vai curar. Olha só que sério. E aí não cura. A pessoa ela vai voltar e vai te cobrar. Tá, e tu não me vendeu falando que isso aqui ia curar? Então percebe como é sério a responsabilidade que a gente tem na mão? Então nunca usem a palavra cura, tá? Apesar que a gente sabe que em muitos casos realmente os óleos curam, a gente não pode falar isso para a pessoa, porque a gente não tem, né, a certeza do que vai acontecer ali com ela. Mesmo que os óleos sejam caros, eles funcionam. Gente, nunca falem que os óleos essenciais são caros. Quando você já começa uma classe falando que o óleo essencial é caro, você já está disparando um gatilho mental na cabeça da pessoa, que ela vai olhar o óleo essencial, ela já vai achar caro. Muitas vezes, essa objeção de valor está muito mais ligado no que você pensa em relação ao valor dos óleos e ao dinheiro do que a própria pessoa que está ali comprando ou escutando a tua classe, querendo comprar os óleos. Então, muitas vezes, você acaba passando que o óleo é caro, mas aquela pessoa pode ser que não esteja achando. E se você, consultor de bem-estar, realmente que está utilizando o óleo essencial, que está vivendo esse estilo de vida e continuar achando caro, por todos os relatos, tudo que os óleos nos trazem de benefício, meu amigo, tem alguma coisa errada nessa sua crença. Essa sua crença em relação ao valor do produto, ela não está alinhada com a sua expectativa de crescimento. Então, são coisas que vocês nunca devem falar. Ah, olha só, eu sei que esse óleo aqui ele é caro, mas ele funciona.
Não, gente, isso aqui não é caro. Tem noção que se tu usar isso aqui, esse óleo peppermint, tu vai economizar na farmácia. Tu não vai mais precisar comprar analgésico quando tiver dor de cabeça, quando tiver febre, quando os teus filhos tiverem febre, dor de cabeça, algum tipo de dor muscular. Ai, sabe aquele dia assim que tu tá meio triste, que tu tá meio com preguiça? Dá uma inalada de peppermint, tu vai ter disposição, energia. Problemas respiratórios, tu vai dormir bem melhor. Isso é ser caro, gente. O quanto vale a tua saúde? O quanto vale a saúde da tua família? Pensa nisso. Então, nunca comece uma apresentação dizendo que os óleos são caros. A pessoa que está ali, ela está em busca de uma solução. Lembra disso. E aí, se você fala que essa solução que tu tem para oferecer para ela é cara, poxa, ela não vai querer comprar. E aí, o teu fechamento vai por água abaixo. Certo? Eu convidei vocês, mas, gente, não se sintam obrigados a comprar nada. Vocês não podem falar isso. Porque vocês querem, é claro que quando a gente vai fazer uma classe, gente, jamais, em hipótese alguma, a gente vai ficar empurrando, sendo aquela pessoa chata e insistente para a pessoa comprar o óleo. Jamais façam isso, tá? Isso é muito chato. Ninguém gosta de passar por isso, de ter um vendedor chato, uma pessoa chata ali te empurrando. Só que imagina vocês começarem a classe de vocês, a apresentação de vocês e falarem, ó, gente, eu convidei todo mundo aqui, mas fiquem tranquilos, porque vocês não vão precisar comprar nada no final. O seu interesse não é ajudar as pessoas? O seu interesse não é que elas tenham mais saúde física e emocional? Se elas não comprarem o óleo essencial, elas não vão ter isso. Então, sim, elas precisam comprar. Aí, o que elas vão comprar, se elas vão comprar um kit, qual kit, se elas vão preferir pagar a taxa de adesão e comprar os óleos, isso fica a critério delas. Mas sim, elas estão ali para aderir ao uso dos óleos essenciais. E para elas aderirem ao uso dos óleos essenciais, elas precisam o quê? Comprar, né? Então, gente, são 6 dicas aqui de coisas que vocês nunca devem falar em nenhuma apresentação de vocês, seja presencial, seja online, em grupo, individual, porque isso aqui pode não, vai prejudicar bastante o teu fechamento, tá? Então, basicamente, o teu papel na apresentação, o que que é? Ensinar as pessoas sobre os produtos e o negócio, né? Compartilhar a sua história. Então, tu vai compartilhar ali a tua história e ajudar os convidados a se inscreverem para obter as vantagens. Então, você vai ensinar as pessoas sobre os produtos, sobre a visão do negócio, vai compartilhar a tua história e vai ajudar os convidados ao quê? Se cadastrar. Para eles se inscreverem e consumir sempre com o preço de custo. Gente, é tão fácil fazer com que alguém se cadastre. Sabe por quê? Porque é muito vantajoso. E aí, se tu passa isso para a pessoa, gente, mas quem é que gosta de pagar mais caro? Podendo pagar 25% mais barato. É fácil de entender isso, é fácil explicar para a pessoa isso. Então, quando a gente olha, não, mas espera aí, por que tu não se cadastra que tu vai comprar sempre com preço de custo? Aí a pessoa entende que é muito mais vantajoso, né? E aí o cadastro, ele pode ser cliente preferencial, que é aquela pessoa que só vai consumir os óleos. Ó, Bárbara, não quero recadastrar ninguém, não quero participar do plano de carreira, eu quero só comprar os óleos para mim com preço de custo. Legal, então você vai ser um cliente preferencial. Bárbara, eu quero também passar essa oportunidade para outras pessoas, quero revender, quero cadastrar, então você vai ser um consultor de bem-estar, certo? Então ajude o seu cliente a adquirir um kit ou os óleos avulsos que sejam de acordo com a necessidade deles. É de acordo com a necessidade deles e não sua. Certo? Eu sempre deixo as pessoas super à vontade em relação a quais produtos elas vão escolher, ao melhor kit que fica para a situação financeira delas naquele momento. Agora, eu sempre friso uma coisa. O kit, ele acaba sendo a melhor escolha, principalmente quando é o primeiro cadastro, quando a pessoa vai conhecer os óleos essenciais. Por quê? Porque ela vai ter 12 óleos ali para estar utilizando na rotina e ter as experiências delas. Ela não vai pagar a taxa de adesão. E dentro do kit, os óleos eles saem mais baratos que o preço de custo. Então eu falo isso tudo para ela.
E aí eu deixo ela super à vontade para ela escolher qual kit, quais óleos, mas você tem que dar essas informações. Ai, Bárbara, mas será que a gente não vai estar não vai estar sendo meio insistente, meio chato? Não. Muitas vezes você vai deixar a pessoa fazer um mau negócio, que ela poderia estar adquirindo mais produtos, porque você está com medo de ser chato? Não. O seu papel ali de consultor de bem-estar é que ela faça o melhor negócio para ela. Você vai orientar. Mesmo assim ela não quiser, legal, é a escolha dela, mas você orientou, você fez o seu papel, certo? Já aconteceu comigo e na minha rede, gente, por exemplo, pessoas que o consultor não instruiu, né? Não falou que quando a pessoa se cadastra com kit, ela ficava isenta da taxa de adesão. Aí a pessoa foi lá, pagou a taxa de adesão, comprou os óleos avulsos, ou seja, gastou mais dinheiro e ainda teve que pagar a taxa de adesão. E aí depois assim, tá, mas e esse kit? O kit te isentava da taxa de adesão, então você poderia ter economizado muito mais, não teria pago os R$ 90 e ainda levaria mais óleos essenciais para casa, certo? Então dá todas as possibilidades para ele, para que ele escolha. Após o cadastro, dê todo o suporte necessário para essa pessoa, para esse novo cliente, para esse novo consultor. Que aí entra a nossa próxima aula, na nossa próxima quinta-feira, que é o acompanhamento. Então, percebe que uma atividade geradora de renda vai complementando a outra, a gente precisa fazer todas elas, para de fato ter sucesso dentro desse negócio. Então, se você cadastrar a pessoa e não der um acompanhamento legal para ela, não ensinar ela a utilizar o óleo, não fazer uma consulta de bem-estar, ou aquele consultor que está começando agora e você não falar que ele tem que estar conectado nos treinamentos, que ele tem que fazer a lista, não ensinar ele a convidar as pessoas, essa pessoa ela não vai ter resultado. E a responsabilidade dela no negócio é sua. Você cadastrou ela. Logo, é sua responsabilidade acompanhar essa pessoa. Então, não sejam negligentes nessa parte. O acompanhamento, gente, é o sucesso do nosso negócio. Se você não ensina um cliente a utilizar o óleo, ele não vai utilizar, porque o óleo dentro do frasco ele não faz milagre, não vai utilizar. Provavelmente ele não vai ter nenhum resultado, né? Porque ele não está usando, e ele não vai recomprar o óleo. Ou seja, para o teu negócio, isso é péssimo. E para ele que comprou os óleos, querendo ter mais saúde física e emocional, também vai ser péssimo. Porque ele vai ter o quê? Uma experiência ruim. Então, acompanhamento. Fiquem ligados aí na próxima quinta, que a gente vai falar só sobre acompanhamento. Eu vou dar várias dicas legais para vocês. E para a gente finalizar, que hoje eu já falei demais, eu trouxe uma frase que eu gosto muito, que é: continue. Alguém está se inspirando em você. Continue. Alguém está se inspirando em você. Então, muitas vezes a gente está fazendo o que deve ser feito todos os dias, e aí tá com aquela sensação assim que não tá tendo resultado, que tu tá plantando, mas que o teu resultado ele ainda não tá palpável. Continua, gente. Alguém está olhando você, alguém está se inspirando na tua história. E não esqueçam de uma coisa: tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso é a regra da vida. Certo? Então, eu vou abrir aqui para, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, quiser falar alguma coisa, a hora é agora. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, agora pode abrir o áudio aí, a câmera, e perguntar. Fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui no chat. Bárbara, essas apresentações você costuma geralmente fazê-las no slide, essas coisas, ou mais simples mesmo? Como é que é teu nome? Que tá aqui, usuário Zoom. Ah, Naira. Não consegui mudar ainda isso. Naila? Naira. Naira. Prazer, Naira. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que eu faço? A gente já tem uma apresentação pronta, que já vem com essa linha de raciocínio, e eu uso sempre a mesma apresentação, que ali fala um pouquinho sobre a história da Doterra, uma coisa bem breve, mostra a sede,
mostra ali o CPTG, né? Os 12 horas do kit, as bonificações e o plano de carreira. Então, se você ainda não tem acesso a essa apresentação, que é uma apresentação bem padrão da doTERRA, depois me chama ali no WhatsApp ou no Instagram, que eu te passo. Então, eu sempre uso essa apresentação. Mas, se você quiser fazer a sua própria apresentação, ou eu sempre gosto de colocar um compartilhamento de tela, que a pessoa vai acompanhando comigo, principalmente na hora das bonificações, quando a gente vai explicar, e acaba ficando mais fácil para ela entender, certo? Mas existem outras também, mas eu posso te passar essa, se tu quiseres utilizar essa sem problema nenhum, pode utilizar a mesma. Se tu, né, quiser fazer uma tua, enfim, fica super à vontade. Mas eu sempre me baseio por essa linha de raciocínio. É porque tem aquele guia da solução natural também, né? Que ele é bem legal, né? Isso. Essa apresentação que eu faço é quando a pessoa quer, assim, por exemplo, saber dos olhos, do negócio. O guia de soluções naturais, aquele panfleto que vem, inclusive, dentro da Klesna Box, que é aquela caixa de materiais que é bem legal todos os consultores ter, eu uso muito também, principalmente presencial. Então, quando eu faço uma classe presencial, ali está com mais detalhes a questão dos óleos, o que é um óleo essencial, como que ele age no nosso organismo. Então, ali a gente consegue explanar melhor essa parte dos óleos, né? Então, quando é uma apresentação mais voltada para o negócio, né, produto e negócio, eu gosto de fazer uma coisa mais breve. Quando é uma classe de pessoas que querem conhecer o que é um óleo, eu gosto de usar as soluções naturais, que ela já vem bem mais explicativa no óleo. Respondi a tua dúvida? Deu para entender? Sim, deu sim, perfeito. Obrigada. Perfeito, imagina. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, boa noite. Oi, boa noite, Ananias. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Para fazer classe, tem alguma dica especial, por exemplo? Devido à pandemia, eu acho que não sei se está tão legal para fazer, né? Também, até mesmo uma presencial, reunião presencial nas casas, né? Dá uma dica. Se porventura, né, tiver essa questão de pandemia, agora parece que está voltando, né? Está restringindo de novo. Mas, por exemplo, dá para fazer classe num parque, dá para fazer classe em qualquer lugar, não necessariamente precisa ser num local fechado. Então, você pode fazer numa praça, num parque, mas se as pessoas mesmo assim se sentirem desconfortáveis pela questão da pandemia, o meu início em doTERRA, Ananias, eu fazia classes de soluções naturais online toda semana. Toda semana eu fazia classe de soluções naturais. Foi assim o meu início em doTERRA, certo? Legal. Então, dá para fazer online sem problema nenhum e ter o mesmo resultado. Só não tem a questão dos óleos, né? Se o pessoal tiver com óleo também, né, dá, né? Mas se não... Exatamente. O que acontece? O presencial, a gente acaba conseguindo fazer com que a pessoa tenha uma experiência pingando a gotinha de óleo na mão. No online, a gente não consegue ter isso. Mas também a pessoa, ela pode... E isso também é uma questão que, se a gente for parar para pensar, não é ruim, tá? Essa questão da apresentação do online. Porque isso também desperta mais ainda a curiosidade e o interesse dela adquirir o óleo quanto antes. Então, isso é a maneira também como você vai explicar a convicção, o quanto isso te faz bem. E aí a pessoa ela vai sentir assim, meu Deus, eu preciso disso quanto antes. E aí ela vai fazer o fechamento contigo. Verdade. Obrigado. Nada, imagina. Mais alguém, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá tudo certo? Oi, Adri, tudo bem? Tá bem baixo o teu áudio. Ai, por que será? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Quando você deu os argumentos, né, de quando a pessoa fala que os óleos são caros, e dizer também que é um investimento. É um investimento na saúde dela, na saúde da família dela, com certeza. É um bom argumento também. É um bom argumento para se falar. Eu sempre gosto de fazer a pessoa pensar o quanto vale a saúde dela, o quanto vale a saúde da família dela, dos filhos dela.
Porque, aí, olha só, as pessoas, elas são muito incoerentes, às vezes, né? E não por mal, porque não sabem das informações mesmo. Então, assim, por exemplo, uma mãe, pegar um exemplo de uma mãe, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu sei que mãe faz tudo pelos filhos. Mas, assim, uma mãe que está ali conhecendo os óleos essenciais, aí ela, quando vai ver o kit, o valor do kit, vamos pegar o kit Brasil, R$ 690. Nossa, que caro, mesmo depois que você já tem explicado tudo. Mas daí ela não acha caro pagar R$ 800 uma calça jeans, por exemplo. Peguei uma comparação de uma coisa super... Não que ela não possa comprar, mas comparando, né, com o nosso produto, por exemplo. O óleo essencial é uma coisa que todo mundo da casa dela vai usar, filhos, limpeza de casa, estética, tudo. Então, quando a gente passa essa versatilidade que a gente pode estar utilizando os óleos, a pessoa ela começa a entender que, opa, peraí, aonde que eu estou fazendo o meu investimento? Será que é melhor eu investir R$ 700 num kit, onde toda a minha família vai usufruir, ou é melhor eu investir R$ 700 numa calça jeans que só eu vou usar? E daqui a pouco eu não vou mais usar, porque a calça vai se, né, acabar com o tempo. Então, com certeza, esse argumento do investimento e de, tá, mas quanto vale a tua saúde? Tá, mas até quando que tu vai ficar entupindo os teus filhos de remédio para não resolver o teu problema? E aí a pessoa, ela para e pensa. Porque às vezes a pessoa não pensa nisso. Aí quando a gente vem com essas perguntas, ela começa a pensar e ela mesma se questiona e ela mesma acha a resposta. É verdade. Com certeza. Certo? Mostrar os valores, né? Exatamente. De maneira diferente. Isso mesmo. E é uma coisa, gente, que eu nunca falo que o óleo essencial, o preço do óleo essencial. É o valor do óleo essencial. O óleo essencial tem valor, ele não tem preço. Isso muda completamente, até a maneira como a gente fala fica diferente. Porque preço é, né? Ah, esse copo aqui ele tem um preço. Fui lá na loja e comprei e paguei. Isso aqui tem um valor para a minha saúde. Então, quando a gente fala já nesses termos já diferente, a pessoa ela já vai, até mesmo inconscientemente, entendendo que é muito especial a gente utilizar um óleo essencial. Ô, Bárbara. Oi, Nice, tudo bem? Tudo. Ih, acho que deu uma falhada. Será que foi... Vocês estão me escutando? Claro, tem a questão ali do produto, né, que tem a sua importância na saúde. Cortando o áudio. Acho que está falhando dela. Nice, deu uma falhada, não consegui entender a tua pergunta. Eu não estou te escutando. Acho que a internet dela está com problema. Bárbara. Daqui a pouco ela volta. Pode falar. Caiu. Rapidinho. Referente aos kits... Voltou. Ô, Anania, só um pouquinho que ela voltou. Vai lá, Anice. Então, caiu a conexão aqui. Uma gotinha, ela também vale centavos. Por exemplo, uma gotinha do Peppermint vale centavos. Uma gota, ela já abre as vias aéreas, ela já alivia uma enxaqueca, entende? Então, os centavos ali é quase nada em relação a outros valores que a gente precisa gastar caso a tua saúde não esteja bem. Né? Então, tem a questão realmente do valor do resultado do produto, né? Que se for, quanto é que vale? Mas vale uma gota, vale centavos, a gente usa uma gota, 2 gotas, entende? Então, com centavos, você consegue reverter uma situação de um momento. Perfeita colocação, Nice. Isso que a Nice falou é extremamente importante, porque às vezes a pessoa não para pensar, né? Não faz ali o cálculo de quanto vale a gota daquele óleo essencial. E aí a pessoa consegue, poxa, mas com uma gotinha de peppermint eu consigo resolver o problema da minha dor de cabeça. E olha quantas gotas vem num vidro de óleo essencial. Então, se a gente colocar nos números, né, na ponta do lápis, a pessoa vê que é muito vantajoso ela adquirir um óleo.
Então, aí, com todas essas informações, esses argumentos, gente, é muito difícil a pessoa não querer o óleo, tá? Então, obrigada, Nice, pela contribuição. Na verdade, não